Meu Senhor, meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Hoje celebra a Igreja Universal dois grandes santos, São Pedro e São Paulo. Ambos têm também outras festas no calendário litúrgico. São Pedro, a festa da cadeira, ou cátedra de São Pedro, que significa o seu poder, o seu magistério, e São Paulo tem também uma festa própria, a festa da sua conversão. Mas o calendário litúrgico quis unir estes dois santos numa só festa, já no final do mês dos Santos Populares, precisamente porque ambos não só foram irmãos na fé, mas também o foram no martírio e também foram ambos fundadores da Igreja de Roma. De fato, nenhum deles era romano de nascimento, eram ambos procedentes da Terra Santa, mas ambos vieram a morrer em Roma. São Pedro II consta no próprio sítio onde está o seu corpo, no Vaticano, que era um circo onde havia também de vez em quando execuções, e havia um cemitério onde terá recebido sepultura. E São Paulo, sendo cidadão romano, apelou para César, foi conduzido para a capital do Império e aí consta que foi também martirizado. Sabemos que a Igreja de Roma é a principal das igrejas porque o seu bispo é o Papa, o seu bispo preside a cristandade e por isso o bispo de Roma tem uma especial prerrogativa, tem uma especial importância, embora teologicamente, ou se quisermos, do ponto de vista sacramental, não é mais do que um bispo, mas é o primeiro de todos os bispos e aquele que está à frente do colégio episcopal. O texto que hoje se nos propõe é do Evangelho segundo São Mateus, no seu capítulo 16º, e recorda-se aquela pergunta que Nosso Senhor fez aos apóstolos ao chegar a Cesareia de Filipe. Perguntou-lhes que dizem os homens que é o Filho do Homem. Eles responderam, uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou algum dos profetas. Jesus disse-lhe: e vós, quem disseis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Respondeu Jesus, disse-lhe: bem-aventurado és, Simão Bar-Jona, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Eu digo-te que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu terei as chaves do reino dos céus, tudo o que ligares sobre a terra será ligado também nos céus, e tudo o que desatares sobre a terra será desatado também nos céus. São dadas várias respostas àquela pergunta, mas só Pedro acerta, e acerta em cheio, de tal forma que aquela sua afirmação, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, o Senhor responde: bem-aventurado és, Simão, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. O Senhor queria dizer a Pedro que ele tinha acertado, não por ser mais inteligente, ou ser mais perspicaz, ou estar mais atento, não. Pedro acertou porque é o Papa. Pedro acertou porque recebeu essa graça do Pai. Foi-te revelado por meu Pai que está nos céus. E assim acontece com o Papa. Também na Igreja há muitas opiniões, há muitos pareceres, e o Papa não tem por que ser, e muitas vezes não é a pessoa mais santa, nem é a pessoa mais inteligente, nem é a pessoa mais sábia. Não tem por que ser. Provavelmente Pedro também não era dos 12 apóstolos aquele que tinha mais qualidades intelectuais. Até basta pensar que não escreveu nenhum evangelho. São João escreveu um evangelho e até São João, até em algumas coisas, foi melhor que São Pedro. Ele esteve ao pé da cruz de Jesus, Pedro não estava lá. Foi ele que Jesus entregou a sua mãe, não a Pedro.
Portanto, o Papa não tem por que ser o melhor dos cristãos, não tem, embora nós o chamemos, e bem, o Santo Padre, não quer dizer necessariamente que seja santo, quase todos os Papas o são, é verdade, sobretudo ultimamente, mas na história da Igreja também houve Papas que o não eram. Mas o Papa é sempre aquele através do qual o Deus nos confirma na fé. De tal forma até que quando o Papa faz uma declaração em matéria de fé ou de moral, com caráter definitivo, e quando fala aquilo que se costuma dizer ex cátedra, portanto, na sua qualidade de pastor supremo da Igreja, é infalível, não se pode enganar. Aquilo que o Papa diz, aquilo que o Papa ensina é necessariamente verdade. Sabemos que foi nesta ocasião que Jesus chamou a Simão Pedro, mudou-lhe o nome, e talvez possa parecer pouco simpático chamar alguém pedra ou calhau, não é propriamente um elogio, não? Mas aquilo que Nosso Senhor queria dizer é que não pedia a Pedro que ele fosse muito esperto, ou que ele fosse muito inteligente, ou que ele fosse muito simpático, mas pedia a Pedro que ele fosse forte, que ele fosse firme, que ele fosse sólido, que ele fosse como uma rocha sobre a qual se pudesse construir a Igreja. É o próprio Senhor que utiliza essa imagem, não é? Aquele que constrói sobre a areia, pois está a construir a sua própria ruína. Aquele que põe os seus alicerces sobre a pedra está a construir algo que há de fazer frente às piores tempestades. Por isso temos que rezar muito pelo Papa, rezar muito para que o Papa seja forte, para que o Papa, agora que também há tantas tempestades fora e dentro da Igreja, permaneça firme, não ceda, para que nos possa também a nós confirmar na fé. Sabemos que Pedro, apesar de ser pedra, ou rocha, ou calhau, também ele teve as suas dúvidas, também ele teve as suas quedas, até por 3 vezes negou o Senhor, mas depois converteu-se. Nosso Senhor perguntou-lhe também 3 vezes se o amava, e como Pedro confirmou o seu amor, agora com uma maior consciência da sua própria debilidade, foi confirmado também como o primeiro Papa. Por isso, os Papas, humanamente falando, são fracos, mas podem receber, e é isso que pedimos para o Papa Francisco, a fortaleza de Deus para que permaneça firme também no meio das contradições. E vale a pena também rezarmos, não apenas por este Papa, de quem tanto gostamos e por quem rezamos tão habitualmente, tão diariamente, mas rezar também pelo próximo, não é? Porquê? Porque provavelmente já não está muito longe, este Papa já tem muita idade, 87 anos, é quase um dos Papas mais longevos de toda a história da Igreja, também não está muito bem de saúde e por isso é provável que não dure muito este pontificado e, portanto, em breve, se calhar, teremos um novo Papa. E por isso podemos começar já a rezar por ele. Vai ter um papel também difícil, vai ter que fazer também frente a muitos inimigos dentro e fora da Igreja. E por isso precisa de contar já com a nossa oração. Sabemos que Nossa Senhora não foi escolhida para ficar à frente da Igreja. Ela não se pôs em primeiro lugar, mas ela teve com certeza a primazia do amor. Foi ela com certeza o principal apoio para Pedro. Foi ela que se calhar até que chamou os apóstolos e os reuniu junto a Pedro para que quando Jesus ressuscitado fosse ao encontro de Pedro, encontrasse unida a ele toda a Igreja. Vamos pedir a Nossa Senhora que também zele pela unidade da Igreja, para que também fortaleça em nós o amor e a fidelidade ao Santo Padre e também para que Nossa Senhora abençoe desde já o seu próximo representante aqui na Terra, o próximo vigário de Cristo, o próximo bispo de Roma, para que os Papas sejam sempre, como assim tem sido desde a fundação da Igreja, aquela pedra sobre a qual se assenta todo o edifício espiritual da Igreja e por isso também sejam capazes de nos confirmar na fé.
Dou-te graças, meu Deus, pelos propósitos, afetos, inspirações que comunicaste nesta meditação. Peço ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim.